Olá, amigos do Pod Prestem. Meu nome é Eduardo Pastore, eu sou advogado, assessor jurídico aqui do Sindi Prestem. A gente vai estar aqui hoje falando sobre o assédio moral nas relações de trabalho. Como prevenir o assédio, quais são as consequências jurídicas, mas principalmente quais são as medidas de prevenção para se evitar o assédio moral. Esse que vai ser o nosso tema de hoje. O que é o assédio moral? Qual que é o conceito de assédio moral? Assédio moral é você constranger, humilhar o trabalhador em público de forma reiterada. É por isso que a palavra está nesse contexto. Assédio. Assediar significa um ato reiterado, que vai se perpetuando no tempo. E deve ser algo que realmente humilhe ou constranja o trabalhador. Não é qualquer atitude do empregador que se configura em assédio. De qualquer maneira, o assédio pode, muito a grosso modo, ser classificado em assédio moral vertical, quando ele ocorre entre pessoas de nível hierárquico diferentes, né, onde você tem alguém que tem um poder na empresa, por exemplo, e um trabalhador subordinado. Esse é o assédio moral vertical. Nós temos também o assédio moral horizontal, onde o assédio acontece com trabalhadores do mesmo grau hierárquico, e assédio moral ascendente e descendente. Significa o quê? Descendente do superior hierárquico em direção ao seu subordinado, e o ascendente, o trabalhador subordinado em direção, por exemplo, a um seu gestor. Então, é muito importante que se diga que o assédio moral não acontece só por parte de quem tem o poder e está numa situação hierárquica superior em relação ao subordinado. Pode acontecer, inclusive, de grupos de trabalhadores, por exemplo, assediar um gestor. Denegrir, humilhar, ofender um gestor que tem um grau hierárquico superior, e isso pode se caracterizar também a prática de assédio moral. O que nós poderíamos colocar aqui, já entrando um pouco nos exemplos do que seria o assédio moral? Quais seriam as atitudes que poderiam ser classificadas como assédio moral? Por exemplo, postar mensagens negativas dos trabalhadores, inclusive nas redes sociais, no WhatsApp. Humilhar, constranger o trabalhador com mensagens negativas dentro das redes sociais. Passar tarefas humilhantes para o trabalhador. Eu estou começando aqui com a assédio moral sempre daquele que sai de quem tem poder hierárquico maior em direção ao subordinado. Gritar, ofender de forma desrespeitosa esse trabalhador e de forma reiterada também. Impor punições vexatórias ao trabalhador, ou seja, você dá um castigo que não está no contexto disciplinar do empregador, passa um pouquinho disso. Vigiar, por exemplo, os trabalhadores que vão no banheiro. Você controla a ida e vinda desses trabalhadores no banheiro. Isso pode se caracterizar e se caracteriza também com assédio moral. E também, de uma certa forma, humilhar, denegrir a imagem do colaborador em público, tanto da forma pessoal, no trabalho que é feito presencial, como virtualmente. E também nós temos um outro elemento muito importante que caracteriza o assédio moral e que as empresas precisam tomar um pouco de cuidado, que é a questão dos apelidos. Um apelido pode constranger esse trabalhador e ele depois, mais tarde, entrar com uma ação alegando que ele foi assediado, justamente porque colocaram um apelido nele que humilhou, desqualificou esse trabalhador nas relações de trabalho. Então, isso em geral seriam as atitudes que poderiam caracterizar o assédio moral. E qual que é a diferença, então, entre assédio moral e dano moral? Existe uma diferença nas relações de trabalho desses dois institutos. Isso é muito importante para a gente saber, para entender como é que se comporta. O assédio moral, como eu já coloquei aqui no conceito, vocês já sabem que é
humilhar, constranger o trabalhador em público de uma forma reiterada. Agora, o dano moral é um pouco diferente. Dano moral, vou dar um exemplo aqui. Pode acontecer quando, por exemplo, o empregador ofender e humilhar o trabalhador num único ato, não é nem em público. Alguém, o empregador, o empresário, então chama o dono da empresa, chama o gestor ou seu representante, o preposto, chama o trabalhador numa sala e ofende, agride verbalmente. Isso é o dano moral, porque foi um ato só, isolado, neste momento, que constrangeu esse empregado. Já o assédio moral, ele é aquele que acontece, como eu já disse aqui, de uma forma reiterada e em público. Veja que é um pouco diferente a questão do assédio moral do dano moral. Bom, o que eu disse até agora, eu disse aqui o que eu coloquei aqui, o que é assédio moral, né? O que não seria, então, vamos fazer uma interpretação negativa do assédio. O que não seria considerado assédio moral? Eu vou dar esses exemplos só para a gente ficar de uma maneira um pouco mais didática, um pouco mais prática, compreender esse conceito. O que então não é considerado assédio moral? Por exemplo, pedir para o trabalhador delegar um aumento, exigir um aumento maior de trabalho. Isso daí não é considerado assédio moral. Pedir para ele realizar tarefas diferentes da qual ele foi contratado, desde que isso seja acertado com o empregado, com o trabalhador, não pode se considerar assédio moral. Nós temos também, às vezes, alguns exemplos aqui de trabalhador que alega que fala assim, mas me mudaram de local onde eu estava trabalhando para um local precário. Se isso não pode ser caracterizado como assédio moral, porque se houve uma mudança do ambiente de trabalho e não há nenhuma característica, não há nada que você conclua que aquele outro novo lugar constrange, humilha, causa um desconforto para o trabalhador, isso não pode ser considerado o assédio moral. Eu só estou colocando aqui esses exemplos aqui, não são, por exemplo, deixa eu só voltar aqui, exigir metas, exigir que o trabalhador cumpra o seu horário de uma forma um pouco mais rígida. Não é assédio moral, porque tudo isso está dentro do contrato de trabalho e daquilo que o empregado acertou com os seus, com o empregado e o empregador se acertaram no momento da contratação. Então vejam, eu estou colocando aquilo que não é assédio moral, porque nós vemos aqui, estamos vendo de uma maneira muito corriqueira, alguns gestores preocupados, porque eles dizem que eles não podem pedir várias coisas, porque eles ficam preocupados com a questão do assédio moral. Nem tudo é assédio moral. E a empresa, ou o empresário, ou o gestor da organização pode pedir tudo para os empregados, para os trabalhadores, desde que, para não considerar o assédio moral, para não cair no assédio moral, desde que seja feito de uma maneira educada e civilizada, como nós vamos ver aqui os exemplos mais à frente. Bom, quais são as consequências do assédio moral? Vamos partir do princípio, então, que na empresa houve o assédio moral, houve o constrangimento, a humilhação do trabalhador de uma forma reiterada, em público. Quais são as consequências do assédio moral no caso das empresas que não se atentam para essa questão? As consequências são duas, para as duas pessoas. Primeiro, pessoa física do trabalhador. Então, o trabalhador, ele pode ficar desmotivado, ele pode fica triste, fica chateado. Às vezes essa desmotivação causa uma tristeza muito grande, que pode inclusive remeter a uma depressão, o trabalhador pode somatizar algumas doenças, que inclusive podem até afastá-lo do trabalho. Então veja, essa é a consequência do assédio para a pessoa física do trabalhador. É grave, por isso que deve ser combatido, por isso que deve ser evitado, por isso que a gente está aqui para poder mostrar para vocês como evitar o assédio moral. E será que tem uma consequência somente para a pessoa física? Não, tem para a pessoa jurídica também. Qual que é a consequência do assédio moral para a pessoa jurídica? Queda de produtividade do trabalhador, às vezes você tem que pagar hora extra porque ele está improdutivo. Você também tem o risco de você ter esse trabalhador se ausentando por doenças que ele somatiza e ele não consegue mais
trabalhar no ambiente onde ele está sendo assediado, você tem o risco de ações trabalhistas, a empresa tem o risco de multas administrativas pela fiscalização do trabalho e também ações civis públicas do Ministério Público do Trabalho. Ou seja, se o Ministério Público do Trabalho percebe que não só um trabalhador está sendo assediado, como 2, 3, 4 ou 5, ele pode entrar com uma ação civil pública pedindo um dano moral coletivo, dizendo o seguinte: olha, essa empresa aqui não assediou somente um trabalhador, assediou um conjunto de trabalhadores, aí você tem a possibilidade de você enfrentar uma ação civil pública. As ações civis públicas que têm dano moral coletivo, esses valores de danos morais coletivos são muito altos. E fora a questão, também além da questão econômica da ação trabalhista, nós temos também um dano à imagem por conta não só das ações coletivas, mas também das ações trabalhistas, como nós vamos verificar um pouquinho mais à frente, eu vou falar desse tema. Bom, dito isso, vamos olhar um pouco aqui de uma forma um pouco mais prática o que pode acontecer com a consumação do assédio moral. Eu já dei alguns exemplos e coloquei algumas circunstâncias importantes para a empresa, mas é muito importante que se diga que para a pessoa jurídica, para a pessoa física nós já sabemos o que acontece, eu já coloquei aqui, e precisamos evitar, porque afinal de contas o trabalhador não pode passar pelo constrangimento do assédio moral. Mas para a pessoa jurídica, e já que eu estou falando aqui para a empresa, é muito importante as pessoas jurídicas, as empresas olharem para um aspecto absolutamente relevante de combate ao assédio moral, qual que é a prevenção. A prevenção. É preciso investir fortemente em medidas de prevenção do assédio moral. Por quê? Por conta de tudo que eu coloquei aqui, ação trabalhista individual, ação civil pública, efeitos econômicos, mas, como eu disse aqui há alguns minutos atrás, uma consequência muito grande para a empresa além dos danos econômicos, como eu coloquei aqui, é o dano à imagem. O que significa isso na prática? Dano reputacional. Hoje em dia, já antigamente o empresário ele enfrentava somente as ações trabalhistas individuais. Hoje em dia não. Nós temos um problema que vai muito além da ação trabalhista, no caso de assédio moral, que é o dano à imagem e dano reputacional, por conta das redes sociais e por conta do tribunal virtual também. O que é o tribunal virtual? São os grupos de WhatsApp, são as redes sociais, são as tecnologias que potencializam aquele assédio moral que está sendo praticado na empresa no mundo virtual. E vocês sabem melhor do que eu que quando essas mensagens, uma questão de assédio moral sai da esfera trabalhista e passa para o mundo virtual, passa para as redes sociais, através do tribunal virtual, a empresa é sentenciada, condenada, julgada naquele momento dentro das redes sociais e às vezes, não raras as vezes, o dano à sua imagem é irreversível. O dano reputacional é irreversível. A gente sabe que mais do que todo o bem físico das empresas juntos, o que vale mais para os empresários e para as empresas, o que é? É a sua credibilidade, é a sua imagem. Se a empresa, o empresário, o negócio perde a credibilidade e perde a sua boa imagem no mercado, tem um efeito sobre as vendas, tem efeito sobre o consumo, e nós podemos entender isso com esse exemplo que eu vou citar aqui. Recentemente nós tivemos um caso de trabalho escravo com algumas vinícolas no Rio Grande do Sul que tiveram a sua imagem muito, muito ferida. E, sinceramente, eu penso aqui, como é que faz para recuperar a imagem de uma empresa que acabou se vendo diante desta condição? Pro assédio moral, a mesma coisa. Hoje em dia, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, muito resumidamente. Hoje em dia as empresas precisam se preocupar com as questões trabalhistas, com as ações, lógico, porque isso são penas econômicas para as empresas, mas há que se tomar muito cuidado com a questão do mundo virtual, do WhatsApp, do Facebook, aonde o assédio moral pode transbordar e pode não ter mais o seu controle, aonde as empresas e o empregador
e a organização e quem praticou o assédio são julgados, condenados e sentenciados pelo tribunal virtual. Esta, eu vou dizer entre aspas aqui, novidade que nós estamos enfrentando agora é o que eu entendo que talvez seja um dos principais motivos para que as organizações evitem e combatam tenazmente o assédio moral. Um dano reputacional pode ser irreversível para as empresas. E aí você, por mais que você faça, você não consegue voltar à situação anterior. E não podemos esquecer que esses danos reputacionais afetam absolutamente o negócio das empresas. E também outro aspecto importante aqui, já que eu estou falando de dano reputacional, dano à imagem, as empresas também não podem negligenciar, porque o assédio moral está também profundamente vinculado à questão do ESG, à questão do compliance, ou seja, todos esses mecanismos hoje que exigem, entre aspas, um bom comportamento da empresa, eles acabam inserindo também o assédio moral como uma das atitudes, uma das situações que que o empresário precisa efetivamente combater. O ESG, a questão social, o compromisso social das empresas com um bom ambiente de trabalho é fundamental para que ela mantenha a sua imagem, a sua boa reputação no mercado de trabalho. Portanto, está aqui também o assédio moral debaixo do ESG ganhando importância e também, por que não deixar de falar aqui, a questão do compliance. Hoje em dia, as medidas mitigatórias do assédio moral passam muito pelo compliance, passam muito pela prevenção e passam também por essa postura preventiva das empresas para combater efetivamente o assédio moral. E já que nós falamos um pouquinho aqui de WhatsApp, de Facebook, nós não podemos também deixar de falar do assédio moral virtual. Hoje o assédio moral não acontece mais na relação de trabalho, onde você está presencialmente com o teu empregado. Acontece também no mundo virtual. Vamos dar um exemplo aqui de assédio moral virtual. Isso tem consequência jurídica, inclusive grave para o empregador. Nesses grupos de WhatsApp, que as empresas, inclusive, têm um representante seu lá dentro, onde tem um trabalhador que se sente humilhado, constrangido, está lá no grupo sendo exposto a uma situação vexatória e o representante da empresa que está no grupo não faz nada para coibir o assédio moral. O que está acontecendo na Justiça do Trabalho? Recentemente nós estamos vendo agora condenações na Justiça do Trabalho, aonde por conta do assédio moral virtual, aonde a Justiça condena o assediador no grupo de WhatsApp, que está praticando assédio, e também o empregador, ou seja, o representante da empresa. Por quê? Porque o preposto, o representante da empresa nos grupos virtuais, é o único que tem poder econômico, inclusive, de falar assim, olha, vamos acabar com isso. Se o empregador, ou o preposto, ou representante da empresa está num grupo desses, num desses grupos virtuais e não faz nada para combater o assédio virtual, como é que a Justiça do Trabalho tem entendido? Vou condenar a quem está assediando e também a empresa por conta de não ter mitigado esse problema lá dentro. Portanto, fico alerta aqui para todo mundo de que participou de grupos, a partir do momento que as empresas estão nos grupos virtuais, com os seus colaboradores, com os seus trabalhadores, prestem muito atenção e façam, eu sempre deixo essa sugestão, façam o seguinte, se por acaso vocês perceberem que nesses grupos está rolando alguma questão de assédio moral. Coíbam imediatamente, exerçam o poder de mando que os empregadores têm e coíbam. Não deixe rolar esses grupos, não deixe rolar isso solto nos grupos de WhatsApp, por exemplo. Eu estou dando o exemplo do WhatsApp porque é o que a gente usa mais no dia a dia. Porque se isso for feito, se a empresa negligenciar, se ela não fizer nada para coibir o assédio, ela é condenada junto com o assediador a pagar uma indenização de dano moral coletivo, dano moral para aquele que se sentiu que foi assediado. Portanto, nós temos que tomar muito cuidado com a questão do assédio moral virtual, porque hoje em dia a gente sabe que todo mundo hoje está nos grupos
tecnológicos, usando muito as tecnologias, e elas, da mesma maneira que elas beneficiam e ajudam muito o negócio, turbinar o negócio dos empregadores, pode ser usada também de uma forma negativa, caso as empresas negligenciem nessa questão do combate do assédio moral virtual. As ações trabalhistas estão aumentando muito na Justiça do Trabalho por conta desta prática do assédio moral virtual. Nos últimos 10 anos, e principalmente depois da pandemia, houve um aumento significativo dessas ações. Portanto, tomem bastante cuidado, porque nós temos aqui vários motivos objetivos, principalmente pelos empregadores, para combater o assédio moral, para que isso não deixe, inclusive, transbordar para o mundo virtual. E o que agora, indo já no final da nossa apresentação, eu deixo aqui algumas leis importantes aqui que estão em vigência há pouco tempo, versando um pouco sobre o assédio moral. Nós temos uma lei importante que as empresas, os empregadores precisam já observar, que é a Lei 14.457, que fala, a lei que se denomina como a lei Mais Mulheres. O que essa lei vai trazer de novidade para a empresa? Essa lei 14.457 de 2022, que é a lei que fala que ela se chama a lei de Emprega Mais Mulheres, ela vem se preocupar muito com o combate do assédio moral nas relações de trabalho. E essa lei traz muitas novidades, mas traz uma muito importante. Para as empresas que têm a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é necessário, a partir do momento que você tem a CIPA, da CIPA também cuidar também do combate do assédio moral. Então, a Lei 14.457 vem estabelecer alguns requisitos, impondo agora à CIPA também o combate do assédio moral. Não existia isso antes dessa lei, a CIPA somente ela se voltava para a questão do assédio de trabalho, e agora a CIPA está também cuidando da questão do assédio moral. Ah, mas como é que você coloca a CIPA junto com o pessoal de compliance, junto com a questão do assédio moral, se as informações são sigilosas e elas não podem ser vazadas? A CIPA serve somente como apoio, um braço de apoio para as empresas, para os gestores, combaterem o assédio moral. Ou seja, a CIPA bem orientada, e isso que os cipeiros precisam fazer, orientar os trabalhadores através de cursos, treinamentos e processos de qualificação de informação para os trabalhadores de como se deve combater o assédio moral. Isso está na Lei 14.457, que estabelece essa obrigação para as empresas que têm CIPA, mas também para as empresas que não têm CIPA, ou seja, ela traz algumas regras um pouco mais claras, principalmente focando na questão da prevenção. Curso, treinamento, qualificação, é isso que as empresas, de acordo com essa lei, precisam começar a demonstrar agora que estão fazendo. Ou seja, políticas, as empresas precisam demonstrar que estão realizando, implementando políticas eficazes de combate do assédio moral nas relações de trabalho. Precisa documentar isso. Precisa deixar isso consignado e ter prova documental de que a empresa está preocupada com a questão do combate do assédio moral nas relações de trabalho. Então, veja que esta é uma lei importante que nós tivemos, que ela foi aprovada recentemente, que vem ajudar, vem inclusive complementar a CLT, a Constituição Federal, que já estava tratando da questão do assédio moral. A lei também traz algumas questões de punição, mas eu não vou tratar aqui porque nós podemos deixar isso para um segundo momento. Mas, de qualquer maneira, o que as empresas precisam observar, de acordo com essa lei aqui, a 14.457, faço esse reforço aqui, é investir fortemente na prevenção para mitigar a questão do assédio moral nas relações de trabalho. Então, vejam, diante desse quadro todo, eu diria o seguinte, nós colocamos aqui bastante informação sobre como é que o assédio moral ele se consuma, como é que ele acontece,
aonde que ele acontece, quais são as consequências do assédio moral para a pessoa física, para a pessoa jurídica. E agora, não poderia deixar de dizer aqui, porque como eu só estou colocando os problemas, eu preciso também trazer algumas soluções. Quais seriam as medidas eficazes para os empresários evitarem o assédio moral? Primeiro, realizar treinamentos no ambiente de trabalho com os seus trabalhadores reiteradamente, ou seja, mostrar o que é o assédio moral, tudo isso que eu coloquei aqui, mostrar o que é o assédio moral, qual que é a consequência, efetivamente mostrar que vai haver punição para o assediador, né? Então, esses treinamentos, essas medidas dentro da empresa elas precisam mostrar o problema e também a consequência para aquele que praticar o assédio moral nas relações de trabalho. Implementar também uns programas de desenvolvimento contínuos, ou seja, de tempos em tempos, a empresa pode fazer um questionário, um manual, um regimento interno, que seja, mostrando uma cartilha sobre o que é o assédio moral, como deve ser combatido, e nessa cartilha, nesse documento, fazer algumas perguntas, indagando para os trabalhadores se eles entenderam o que é o assédio moral, se está claro, isso de uma forma reiterada, de tempos em tempos. Por quê? Para a empresa, mais uma vez, demonstrar que ela está preocupada com o combate do assédio moral. Para a empresa ter documentos para que, se por acaso ela for enfrentar uma ação trabalhista, ela demonstre para o juiz do trabalho que ela está tomando medidas preventivas de combate ao assédio moral. Então, realizar esses treinamentos periodicamente e também essas perguntas dessas cartilhas, disponibilizar isso periodicamente para os seus trabalhadores. E aqui uma das principais atitudes que a empresa pode ter para combater, que os empresários podem ter para combater efetivamente o assédio moral, é ficar atento na hora que ele está se consumando e implementar e investir fortemente na prevenção. Alguém já disse que é melhor prevenir do que indenizar. É isso. É a prevenção, é olhar para a gestão. Prevenção acontece aonde? Na gestão, o RH, recursos humanos, aqueles profissionais que identificam o problema e que podem, eu diria aqui, de uma maneira um pouco vulgar, matar no ninho o problema. É a prevenção, o melhor remédio jurídico, a melhor vacina jurídica para a empresa não enfrentar o assédio moral. E toda vez que você, empresário, você, gestor, identificar que está existindo, que está acontecendo um assédio moral nas relações de trabalho, tome uma medida imediata para combater esse mal. Porque se a empresa negligenciar, se não fizer nada, e o trabalhador ele continuar sendo assediado, constrangido, humilhado, sendo que ele não pode fazer nada, porque ele é a parte economicamente mais fraca na relação de trabalho, ele sequer vai talvez expor essa questão para a empresa, então aí o empresário começa a ter alguns problemas sérios. No caso da omissão, do não fazer nada. E nós não podemos deixar de esquecer aqui também um outro remédio jurídico, uma outra vacina jurídica que funciona muito bem, apesar de não ser jurídico, mas é de gestão, são os canais de denúncia. A empresa precisa implementar efetivamente canais seguros de denúncia onde os trabalhadores se sentem confortáveis para poder fazer denúncias. Esses canais de denúncia que as empresas disponibilizam para capturar as situações de assédio, ou eles são efetivamente da própria empresa, ou existem muitas empresas terceirizadoras que fazem esse trabalho de trazer os canais de denúncia para dentro das outras empresas. Por que se terceiriza o canal de denúncia? Porque muitas vezes o trabalhador não se sente seguro com o canal de denúncia da própria empresa. Então existe um movimento muito grande, e principalmente das grandes empresas, que elas terceirizam, contratam outras empresas que conseguem implementar um projeto muito eficaz de captura das informações de assédio moral e também estabelecer canais de denúncia seguros, anônimos, onde o trabalhador possa, com tranquilidade, denunciar os casos de assédio moral. Então, essas são as medidas
que eu diria que são as mais importantes para se combater o assédio moral. E eu agora, antes de encerrar a minha apresentação aqui, eu gostaria só de rapidamente fazer um paralelo. Eu não vou tratar isso aqui nesse podcast, mas nós podemos aqui tratar desse tema no outro encontro, que é falar rapidamente sobre o assédio sexual. Nas relações de trabalho, quando eu coloquei para vocês aqui que o número de ações trabalhistas de assédio moral vem aumentando, pois bem, a mesma coisa está acontecendo com as ações de assédio sexual. Assédio sexual é um pouco mais delicado, porque essas ações ocorrem em segredo de justiça, primeiro. E segundo, o assédio sexual, da mesma maneira que o assédio moral, vem ocorrendo muito nas relações de trabalho. E talvez agora, pelo fato das pessoas, trabalhadores, se sentirem um pouco mais seguros e estarem exigindo um comportamento mais adequado dos seus empregadores, é que o número de denúncias vem aumentando. O que é positivo. De qualquer maneira, o assédio sexual, vocês sabem aqui, é diferente do assédio moral. O assédio sexual, muito rapidamente, acontece quando o empregador ele usa o poder de mando dele para obter favores sexuais da pessoa que ele está assediando. E se a pessoa falar não, ele ameaça com demissões, com outros tipos de castigo, vamos dizer assim. Ou seja, ele usa do poder de mando para obter algum favor sexual daquela pessoa que está sendo assediada. Você comprova o assédio sexual muitas vezes através de provas testemunhais, documentais, mas o que eu gostaria de deixar consignado aqui é que esse também é um problema muito grave nas relações de trabalho, que acontece bastante, só que ele é muito mais difícil de você até tratar. Por isso que não está num volume as ações não estão num volume tão grande quanto as ações de assédio moral, só que nós notamos um aumento gradativo de ações também versando sobre o assédio sexual nas relações de trabalho. Nós podemos tratar desse tema também no outro encontro. De qualquer maneira, eu deixo aqui como uma última informação e orientação e dica, isto para quem está nos ouvindo. A questão do assédio moral, ela vem se avolumando, mas, por outro lado, nós temos também mecanismos eficazes de combate do assédio moral, principalmente para aquelas empresas que investem efetivamente em prevenção. Eu digo sempre, eu vou terminar com uma reflexão aqui, que é a seguinte, eu sempre digo isso aqui, 80%, eu até uso um percentual aqui, 80% dos problemas jurídicos trabalhistas das empresas não são problemas jurídicos, são problemas de gestão, mais especificamente de gestão de pessoas. Se transforma num problema jurídico depois, mas ele vai nascer na gestão. O assédio moral é um problema típico de gestão. Se não atacarem, se o empregador, o empresário, o dono da organização não atacar, não der importância fortemente para a prevenção na gestão, isto que é um problema de gestão pode se transformar num problema jurídico depois, e às vezes, quando se transforma num problema jurídico, o dono da empresa perde o controle dessa situação, vai para o mundo virtual, como eu coloquei aqui, e o problema que era de gestão passa a ser jurídico, às vezes com um dano irreversível à reputação e imagem do empreendimento. Portanto, eu deixo essa última observação, essa última dica e sugestão para quem está nos ouvindo aqui, de combate ao assédio moral. Muito obrigado, então, pelo encontro virtual aqui de vocês, todos que estão aqui nos assistindo. E eu convido depois vocês para um próximo encontro com um tema, talvez até falando aqui um pouquinho do assédio sexual. Muito obrigado.